A pergunta de Jamile. Eu tenho 26 anos e sofro com crises de asma. Faço uso do Aerodine, melhora na hora. Jamile, é isso mesmo. O Aerodine, gente, ó, para quem não conhece, vamos embora. O Aerodine é o mesmo que o Aerolin, tá? É uma bombinha de salbutamol. E essa bombinha de salbutamol é uma medicação para alívio dos sintomas, tá certo? Se a pessoa tá cansada, tá com tosse, tudo, então vai aliviar os sintomas da asma. Só que ela só vai aliviar, aquilo sai daquele momento, ela tem uma ação muito curta, tá? Então ela tira daquele momento, mas daqui a pouco os sintomas vão voltar, porque ela não está tratando a asma de fato. Então, Jamile, muito cuidado com isso, certo? O grande problema, eu vejo demais, que as pessoas acham que estão tratando a asma quando usam Aerolin, Aerodine, salbutamol, e não estão, gente. As pessoas acabam, meu filho usa salbutamol e acha que está tratando, não está tratando nada, certo? Só está aliviando naquele momento, mas lembrando que os sintomas podem vir logo depois e muito mais graves, tá certo? Então, muito cuidado com isso. Então, não é só, gente, aliviar os sintomas. O objetivo não é só aliviar os sintomas, é fazer com que a gente não tenha sintomas, é prevenir os sintomas, é fazer com que isso, evitar realmente. Da mesma forma das crises, não é só tratar a crise naquele momento, é evitar ter as crises. Então, isso é super importante. Então, quando a gente fala de controle da asma, a gente tem dois pilares importantes. Um é em relação a melhorar os sintomas da asma. Então, melhora dos sintomas no dia a dia, tá certo? Melhora dos sintomas, a tosse. Alguém perguntou aí, eu já vou incluir aqui. Então, melhora a tosse, melhora a falta de ar, melhora o chiado, melhora a capacidade para fazer alguma atividade, como pular, brincar, dançar. Eita, deixa eu desligar aqui. Então, brincar, pular, dançar. Então, tudo isso você tem uma melhora geral dos sintomas. O asmático, ele dorme melhor, tá certo? Porque você tem a melhora dos sintomas noturno, mas não é só isso, gente. Controle da asma, quando a gente fala em controle da asma também, é prevenir os riscos futuros relacionados à asma. E quais são esses riscos futuros? Bora lá! Então, esses riscos futuros estão relacionados a idas à emergência, estão relacionados a internamentos, estão relacionados até a mortes. Então, assim, controlar a asma além da gente controlar os sintomas, a gente evitar os riscos futuros da asma, e isso é super importante. E o Aerodine, Jamile, não faz isso, tá certo? O Aerodine, ele só vai melhorar um pouquinho aqui. E deixa eu dizer uma coisa super importante. Ao longo do tempo, ele perde o efeito. Não só isso. O uso exacerbado, o uso abusivo de Aerolin. Sabe o que é que se considera o uso abusivo? Mais de uma bombinha ao mês. Então, mais de uma bombinha de Aerolin ao mês aumenta o risco de morte por asma. É isso mesmo. Vou repetir. O uso de mais de uma bombinha de Aerolin ao mês aumenta o risco de morte por asma. Vê que loucura, né? Um dos motivos está relacionado justamente a isso. Você não está tratando a asma e, além disso, a redução do efeito. Ele perde o efeito ao longo do tempo. Então, muito cuidado com isso, ok, Jamile? Muito cuidado.